E a gente começa o SBT Rio dizendo que o turista americano Joseph Thomas, de 28 anos, foi baleado no pescoço dentro de casa, gente. Dentro da casa de uma amiga dele, na tarde de ontem, durante um confronto entre milicianos rivais na Travessa Souza Andrade, próximo ao Morro do Fubá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. Além dele, outras 3 pessoas também foram baleadas e uma outra morreu. Nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Jackson Silva, que com exclusividade chegou no local onde tudo aconteceu. Primeiro, parabéns para você, Jackson Silva e Pedro Mota, por terem chegado aí com exclusividade e vai trazer para a gente os detalhes a partir de agora. Jackson, guerra de milicianos, tiroteio, os moradores de Cascadura vivendo um verdadeiro drama e a violência, não é isso, meu amigo? Homem-bala da notícia, é com você, bom dia. Olá, Caio. Bom dia para você, bom dia a todos. Um verdadeiro terror, tá? Quem mora aqui não aguenta mais. Ontem, por exemplo, essa guerra começou às 5 horas da tarde. Muita gente voltava para casa quando ficou no meio do tiroteio. Algumas pessoas se jogavam no chão para se proteger. E segundo informações de uma fonte, os milicianos passaram por esta rua e seguiram em direção ao Morro do Fubá. De lá, os traficantes atiraram. E as casas daqui, antes de chegar até esse local, a gente passou em alguns lugares, casas e prédios todos metralhados. E, infelizmente, esse turista foi baleado no pescoço. Temos imagens exclusivas do local onde ele foi baleado. Vamos então falar com a Bianca, que é amiga dele, que é dona da casa também. Bianca, para saber exatamente, esse turista estava na sua casa há um mês, né? Passando as férias aqui, quando tudo aconteceu. Só para ter uma ideia mais ou menos, Caio, ele estava no sofá, quando começou o tiroteio, ele levantou do sofá e foi pegar o controle da televisão. Foi nessa hora que ele foi atingido por um tiro de fuzil. E, infelizmente, mais uma vítima da violência estava na sua casa. Sim, ele estava na minha casa, veio passar as férias aqui, está há cerca de um mês aqui. E ele ama o Brasil, é professor de português também. E acontece essa fatalidade, a gente evita sair de casa porque tem muita guerra ao nosso redor, é todo dia, não importa onde a gente esteja. E acontece que agora dentro de casa a gente toma uma bala perdida. Infelizmente a gente não está mais seguro em nenhum lugar. Essa é a segunda vez que ele vem aqui para o Brasil, para a sua casa, né? É a segunda vez que ele viaja aqui para o Brasil e ele estava de férias. Ia voltar daqui a um mês e pouco. E agora eu nem sei se ele vai querer voltar de novo para o Brasil, porque ele está em estado grave no hospital, está respirando com aparelhos e a gente não sabe, não tem mais informações e a gente vai tentar transferir ele para um outro hospital particular. Caio, os peritos estiveram aqui mais cedo, pegaram câmeras de segurança para ajudar na investigação, inclusive de algumas casas que tem aqui nessa rua para identificar, né, os bandidos que trocaram tiro com esses traficantes também. Agora, a Bianca está à sua disposição, Caio. Bianca, meu amor, bom dia para você. Com certeza o seu amigo vai sair dessa. A gente sabe, nesse momento ele luta pela vida no hospital, foi um ferimento grave, né, que acabou atingindo o pescoço dele. Só que ele foi muito bem atendido. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, ele vai sair dali. Só que a gente vive, Bianca, aquilo que a gente fala, que é uma violência que a gente não tem culpa. E deu para perceber que vocês não tinham culpa. Vocês não estavam dentro da comunidade portando armas, vocês não estavam num confronto do dia a dia que milicianos e bandidos travam em vários pontos do Rio de Janeiro. Vocês estavam dentro de casa assistindo uma programação da televisão. E no momento em que ele levanta para pegar o controle remoto, acaba sendo atingido. Como é que foi naquele momento em que seu amigo estava ali, vocês começaram a ouvir o tiroteio e que, infelizmente, ele acabou sendo baleado e que, naquele momento de correria, para tentar salvá-lo, e a localidade com muita violência ainda, com tiros sendo disparados, Bianca? Como é que foi aquele momento? Olha, foi bem tenso, eu estava na volta do trabalho, ele estava em casa com o meu irmão pequeno e com a minha amiga. E aí começou o tiroteio do nada, por volta de 5h15 da tarde. E realmente a bala ia pegar no meu irmão. A minha amiga puxou ele da janela e aí o Joseph foi tentar ligar a televisão e foi a hora que a bala perdida pegou no pescoço dele. E ele perdeu muito sangue
A gente não teve muita reação na hora porque a gente estava dentro de casa. É muito complicado, a gente não tem mais segurança em nenhum lugar. A sorte dele foi que tinha um socorrista aqui do prédio que deu o primeiro atendimento até o SAMU chegar. Mas, inclusive, eu queria deixar aqui em aberto uma chateação nossa, não só com os pacientes, com os funcionários, mas a gente recebeu a notícia de que ele só foi atendido porque ele era americano e porque ele tinha um plano de saúde lá internacional. Caso contrário, chegaram mais 5 pessoas baleadas depois dele, ele ia aguardar porque não tinha leito, não tinha aparelho, não tem médico e é uma pouca vergonha. E a gente paga imposto e a gente é lesado dentro da nossa casa. Bianca e Jackson, eu vou pedir para que vocês aguardem aí, que eu vou trazer para essa discussão que acaba sendo muito importante aquilo que o SBT Rio sempre faz aqui. O Major Luiz Alexandre, que ele também faz o trabalho como conselheiro do Fogo Cruzado, que é uma pessoa muito importante para discutir isso com a gente, Major. Um bom dia para o senhor. É aquilo que a Bianca e o Jackson Silva e o Pedro Mota trouxeram agora aqui. É uma violência que acontece no Rio de Janeiro a qualquer hora do dia. São guerras travadas ou por criminosos, né, traficantes, ou por milicianos, para tentar brigar por um território. Só que no final das contas, Major, a vítima sabe quem é? A pessoa que não tem nada a ver com isso. E a denúncia dela agora também foi séria, dizendo que o amigo só foi atendido porque tem um plano de saúde americano. Porque outras 5 pessoas foram baleadas e eles viram que essas pessoas não tiveram o mesmo atendimento. Esse câncer no estado do Rio de Janeiro, as milícias, essas guerras, parece que não tem fim e isso nunca vai acabar, né, Major? Bom dia, Caio. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, né, Caio? A gente está com esse problema ininterrupto, concomitante, quando a gente não está entre a sanha dos traficantes, a população fica entre a guerra dos milicianos e traficantes ou entre o domínio da milícia. Eu estive conversando agora com o comandante do 9º Batalhão, que é o responsável pela área, o tenente-coronel Xavier. Ele informou que traficantes foram especificamente matar esse miliciano. Eles teriam tido informações de onde esse miliciano estava e eles entraram pela mata matar esse miliciano. O comandante do batalhão informou que há uma ocupação, afirmou que há uma ocupação já no Morro do Fubá. Entretanto, o morro é muito grande e ele precisa fazer o policiamento em outras áreas. Então, a Polícia Militar está agindo ali no morro, só que infelizmente ela não consegue estar em todas as esquinas. E o grande problema do nosso Rio de Janeiro, né, Caio, que eu sempre repito, o grande problema do Rio de Janeiro é essa entrada de armas. Como é que a gente tem tantas armas nas mãos de traficantes, nas mãos de milicianos, e as autoridades públicas não conseguem impedir essa entrada de armas e essa chegada de armas nas mãos desses criminosos. Não consegue impedir não, Major. Desculpa corrigir o senhor, mas fazem vista grossa para deixar que esses armamentos cheguem onde eles chegam. Eu vou pedir para que a gente volte com esse ilustre aí, antes de conversar com o Jackson e com a Bianca, amiga do americano que acabou sendo baleado, que essas imagens são importantes. Ali é o momento ali, volta para a imagem para mim na tela, por favor, das pessoas ali no hospital, para onde ele foi levado. Esse entra e sai de pessoas que moram em comunidade e vivem a violência no Rio de Janeiro. Ali a gente tem lá em cima uma viatura e aí a marca do tiro que atingiu. Olha isso. Dentro de casa, um sofá cheio de sangue, é a marca da violência. São imagens exclusivas que Jackson Silva e Pedro Mota trouxeram para cá para mostrar. Olha onde a bala bateu. São imagens de dentro do local, do apartamento onde ele acabou sendo baleado. Só que quando a gente fala que a violência está muito perto da gente, é o que acontece todo dia. Olha a bala aí na mão da pessoa que pega ali e guarda a bala na mão como se fosse alguma coisa de brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso tira a vida. Isso mata pessoas inocentes. Esse turista, como a jovem, eles não estavam na rua. E as pessoas que estavam dentro do 383, um ônibus que eu uso para ir para o shopping, perto da minha casa, o pessoal passando ali, tiroteio, dentro desse ônibus, 2 pessoas foram baleadas. E uma outra que acabou morrendo na rua. Eu vou voltar com o Jackson Silva, que está com a Bianca. Jackson, aquilo que a gente fala é uma guerra que parece não ter fim. Você, todos os dias, né, o Homem-Bala está dentro aí das comunidades mostrando as guerras travadas por traficantes rivais e também por milicianos. Só que sempre a gente mostra aqui que as vítimas são pessoas como
essas que estão na sua matéria, que daqui a pouquinho eu vou rodar no SBT Rio. Claro que os amigos e as famílias ficam destruídas, né, Jackson? Caio, guerra nas ruas, pavor dentro de casa. Quem está assistindo ao SBT Rio agora, veja só essa imagem. As imagens que o Pedro Mota fez dentro do apartamento onde o turista foi baleado. Ele estava ali, como qualquer outra pessoa, assistindo televisão. Lamentavelmente, um turista veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e também foi vítima da violência nesse rio, principalmente nessa região, onde a guerra dura quase 20 anos. Vocês, por exemplo, ao olhar para aquele sofá, nunca mais vão conseguir, sabe, a lembrança que tem, sabe, é apavorante. É uma coisa apavorante, porque a gente entra dentro de casa e a gente não sabe o que fazer, é uma cena de guerra. A gente vê guerra todo dia na rua e quando a gente entra dentro de casa, a gente vê um cenário de guerra, de morte, sangue, e tinha uma criança presente. Isso que é o pior, não era nem só adultos, mas tinha uma criança. Podia ter pego numa criança inocente, é uma criança. E as marcas de sangue, Caio, que estão nesse sofá, sempre vão ficar na memória dessa família, lamentavelmente, né? Infelizmente, é uma coisa que marcou a nossa vida, né? A vinda dele para cá, né? Não foi como a gente esperava. Ele ama o Brasil, é professor de português e a gente não sabe como vai ser daqui para frente o pensamento dele, né, do Brasil, porque a gente viaja para fora, a gente é tão bem tratado pelos americanos, as outras pessoas, e aí quando ele vem para cá acontece essa fatalidade com ele. Infelizmente é uma coisa que foge do nosso controle. A gente não consegue saber o que vai acontecer. E Bianca, sabe o que aconteceu também, Bianca? Jackson, desculpa te interromper, mas sabe o que aconteceu também? Ele acabou sendo um escudo, porque a outra criança que estava dentro da casa, como você falou, poderia ter sido atingida também. Numa violência que entra nas nossas casas sem pedir licença. Então, Bianca, a gente falava, ele infelizmente foi baleado e está lutando pela vida, só que outras pessoas que estavam dentro da casa também poderiam ter sido atingidas, né, Bianca? É uma violência que vocês não querem viver. Exatamente. Sua mãe? Exatamente. Tem a minha mãe também. Poderia estar a minha avó aqui, o meu tio, que já é de idade. E a gente realmente não sabe o que falar, como agir. A gente só pede ajuda aí, o presidente, os governantes, para terem mais atenção, porque aqui realmente só tem policiamento quando acontece uma tragédia. Quando não acontece, fica largado as traças. Então fica a denúncia, né? Não vai esperar acontecer o pior para tomar as providências. Agora, falando sobre o estado de saúde dele, ele será transferido para um outro hospital? Sim, ele vai ser transferido para um hospital particular e a gente vai ver onde aceita o plano dele para transferir ele o mais rápido possível, porque ele está respirando agora com aparelhos. A gente tem informação, Caio, que o consulado acabou de chegar ao hospital, é exatamente isso? Eles estão entrando em contato com a gente, estão dando todo o suporte, a gente está indo para lá agora para resolver essa questão. Ele morava onde, nos Estados Unidos? Qual local? Ali em Los Angeles. Ele morava ali em Los Angeles. E aí ele estudava ali também. E aí veio passar férias aqui. Bianca. Jackson, meu amigo, meu irmão, eu peço que você aguarde aí com a Bianca. Eu vou pedir também ao Major Luiz Alexandre que acompanhe a partir de agora, porque a gente vai falar dessa violência no Rio de Janeiro. O turista americano acabou sendo baleado, um homem morreu nesse tiroteio ali na comunidade do Morro do Fubá. Outras 2 pessoas que estavam dentro do ônibus também foram baleadas. A comunidade viveu o terror por causa de um confronto entre milicianos e traficantes. A reportagem é dele, Jackson Silva, na tela. A gente não tem mais tranquilidade, né? Em momentos nenhum é um poderio bélico de guerra que a gente anda enfrentando. A denúncia é de um morador vítima dessa guerra. A minha casa já foi alvejada, as outras casas. Se você for na rua principal aqui hoje, devido a onde, está tudo igual peneira, tudo furado. Carros, telhados, enfim. As imagens mostram paredes e janelas atingidas pelos tiros. Outra vez, os moradores ficaram no meio do fogo cruzado.
entre milicianos e traficantes que disputam o Morro do Fubá em Campinho, zona norte do Rio. A população está refém, nós estamos presidiários. Em meio ao tiroteio, um turista que estava neste prédio foi baleado. No hospital, amigos aguardavam informações sobre o estado de saúde de Joseph Thomas, de 28 anos. Segundo informações do Hospital Salgado Filho, ele respira com a ajuda de aparelhos. Ele é apaixonado pelo Brasil, né? Levou uma bala perdida dentro de casa e é uma coisa inesperada. A gente não sabe muito o que dizer porque foi muito rápido. A gente está procurando tentar fazer uma transferência para o hospital particular o mais rápido possível, porque a nossa preocupação realmente é a vida dele. A nossa equipe teve acesso ao apartamento onde o americano foi baleado. O americano estava sentado exatamente neste sofá. Ele levantou para pegar o controle, estava exatamente nesse móvel quando foi atingido pelos tiros. A gente vê as marcas de sangue da vítima em toda parte. A perícia foi feita no local para ajudar as investigações. O turista estava há um mês com a família brasileira no imóvel, passando as férias. O americano não foi a única vítima. Quem mora em apartamentos do lado também foi atingido. Olha só, a bala pegou na janela e depois uma moradora que estava com o neto no colo foi atingida no braço. E olha só, pegou também nesta porta. Por pouco, ela não foi baleada. Teve um susto, porque eu nunca escutei isso aqui não. Já passamos várias coisas e de repente eu fui tentar pegar o meu neto. Quando eu senti algo assim, extração assim no meu braço, eu levei um susto. Eu falei, que foi isso? Que eu vi que foi uma bala na minha janela, atingiu de raspão no meu braço e acertou a porta da minha sala. A dona do apartamento não quis gravar entrevista, com medo da violência. Nas ruas da região, passageiros e motoristas também ficaram assustados com a troca de tiros. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas nesse coletivo. A guerra no Morro do Fubá já dura quase 20 anos. Na semana passada, quem voltava para casa enfrentou um intenso tiroteio. Os ônibus parados aqui, trânsito totalmente parado, ninguém passa, tiroteio intenso, todo mundo abrigado aqui, pessoal abaixado aqui, Neste outro vídeo gravado em junho, dá para ver um grupo de bandidos invadindo o Morro do Fubá. Uma guerra está longe de acabar. E a gente pede ao Estado que se manifeste, né? Porque estão omissos, estão ausentes. Né? Não é se manifestar com poder bélico, é como se manifestar chegando com inclusão social, tirando esses jovens, né, que acabam adentrando ao caminho da criminalidade por falta da presença do Estado. Sabe como o Estado poderia se manifestar? Evitando que esse tipo de armamento entrasse nessas comunidades. Aí eu te falo, isso interessa a quem? A quem, irmão? Tipo assim, tô aqui nessa câmera. Interessa a quem? Deixar que todo esse armamento vá para dentro da comunidade. Interessa a quem montar uma guerra como essa, como acontece ali, para dominar um local como esse. Gente, dentro de comunidades como essa aí, o que é movimentado de dinheiro por causa da venda de drogas, né? Venda de armamento ali é muito grande. A gente fala de milhões, não é qualquer 10 reais. Por isso que se trava uma guerra como essa. Mas é um povo que não quer fazer nada, né? Que quer ficar ali, pegar o dinheiro das pessoas que trabalham, pessoas de bem, pega o dinheiro, põe no bolso e vai viver uma vida de bandido, porque miliciano é bandido, é criminoso. Por isso que eu vou voltar a conversar com o Major Luiz Alexandre, que é conselheiro do Fogo Cruzado. Major, é aquilo que a gente fala. As milícias, elas estão dominando o Rio de Janeiro ainda esse tempo todo. Por quê? Porque há cerca de 30 anos nada foi feito. E se você não limpa a poeira da tua casa, ela vai acumular sujeira. O pessoal que mora dentro de comunidade vive esse terror porque é obrigada. Tendo milícia ou tendo bandidagem. Porque tu vai sair dali e vai largar a tua casa? E se você não fizer o que eles querem, eles tomam a casa da pessoa. Então, Major, infelizmente, é o que a população vive
esse drama diário da violência do Rio de Janeiro e guerras entre traficantes, milicianos, esse poder paralelo que tomou conta do Estado. É isso aí, Caio. A população está atingida ali de todos os lados, né? Inclusive a população do local, do Morro do Fubá, está altamente insatisfeita com a milícia, porque a milícia são criminosos, eles são bandidos, eles estão cobrando, segundo informações, até a água da população. Então, chega um momento que a população, entre a milícia e o tráfico, ela está sendo tão atingida por esses criminosos milicianos que ela está preferindo o tráfico. Olha que absurdo que a gente chega. Isso porque a gente tem, infelizmente, um total abandono dos serviços públicos ali nessas regiões. Como o morador falou muito bem, não adianta só colocar a polícia ali, não. O Estado tem que entrar com outras ações sociais. O Estado tem que entrar com educação. O Estado tem que parar de fomentar, através de ações indiretas de abandono, que jovens queiram ser milicianos e queiram ser traficantes. O que a polícia tem que fazer? A polícia tem que sim ocupar as regiões, é óbvio, para evitar esse confronto, só que também tem que fazer, através de investigações, um sufocamento das finanças do tráfico e das milícias. Tem que impedir que essas armas cheguem nas mãos desses sujeitos. Isso aí a gente vai fazer com investigação. Não adianta ter policiamento extensivo, porque o policiamento extensivo não vai e não pode revistar todas as pessoas que entram e saem das favelas. Então esse sufocamento das finanças e esse impedimento da entrada de armas, a gente faz com investigação bem feita. Major Luiz Alexandre, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio. Toda vez que a gente precisar e contar, a gente vai fazer aquele contato muito importante, a sua participação com a gente. Lembrando que o Bárcia já chegou aqui, mas antes, um abraço para o senhor, né? Uma boa tarde, já deu meio-dia. Boa tarde. Eu vou voltar lá onde Jackson Silva está, porque ele entrou num outro apartamento. Você que está em casa acompanhando o SBT Rio, outro apartamento onde os moradores também viveram a violência. Jackson Silva, quais são as marcas do terror que você também, nesse pequeno tempo, acabou encontrando aí na casa? É com você. Olá, Caio. Boa tarde mais uma vez. Para quem está assistindo ao SBT Rio, veja só a dimensão dessa guerra. A vítima, o turista, foi baleado aqui do lado. O apartamento fica exatamente aqui do lado. Aqui, a vizinha desse apartamento, daqui do turista, também quase foi atingida. Aliás, foi atingida no braço. Vou te mostrar como aconteceu. Por volta das 5 horas da tarde. Mostra aqui, Pedro, a favela, lá. Ali é o Morro do Fubá, bem distante daqui. Segundo uma fonte, as balas de fuzis, elas atingem aproximadamente uns 2 quilômetros. Então, tudo indica que essa bala veio na direção dos milicianos e atingiu este prédio também. Então, olha só, mostra aqui, Pedro, por gentileza, as imagens de Pedro Mota mostram o momento em que a marca de tiro de fuzil na janela, a moradora estava aqui e o neto dela estava no sofá. E ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? Quando ela veio na direção do neto, ela passou de raspão a bala no braço dela. E olha só onde atingiu a porta da sala. Olha a dimensão disso, Caio, olha só. Atingiu e furou essa porta da sala dela. E imagina só se essa bala pegasse nesta moradora, infelizmente, seria mais uma vítima da violência aqui nessa guerra, né, entre traficantes e milicianos. Caio, é com você. Com certeza essa guerra fez muitas vítimas, 4 pessoas baleadas, uma lutando pela vida em estado grave no hospital, uma pessoa morta que ainda não foi identificada e outras 2 que estavam dentro do ônibus. 383 voltando para Realengo que foram atingidas. Jackson, obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio. Doutor Bárcia, sabe o que a gente fala? A gente fala, né, da milícia que vem avançando a cada dia no estado do Rio de Janeiro, e a gente já viu isso migrando para outras localidades. O tráfico que resiste em ficar lá e local onde virou narcomiliciano, que está tudo misturado. Só que, infelizmente, doutor, o que acontece é isso aí, ó. A bandidagem está ali dentro, miliciano vem para tomar conta, fogo para tudo quanto é lado, é tiroteio para lá e para cá, armamento pesado e novo, e a população que sofre essa violência do dia a dia.
infelizmente, o que acontece ainda, né, Barça? Exato. Boa tarde, querido. Boa tarde, Caio, boa tarde, amigos do SBT. Exatamente isso, né? No meio dessa guerra está ali a população. Caio, em janeiro ali o tráfico de drogas tomou da milícia ali o Morro do Fubá. Na verdade é uma guerra que se estende durante muitos anos, né? Porque é da natureza da organização criminosa expandir e defender os seus territórios. Né? Isso é a base da organização criminosa, é você ter um território, é você expandir aquele território e, por outro lado, a outra organização criminosa vai sempre querer se defender, né? Defender aquele território, e isso causa uma guerra. Por isso que eu acho um erro muito grande associar sempre tiroteios em comunidades a ações policiais. Muitas vezes as ações policiais é que evitam essas guerras. Sim, né? sim, É claro. que evitam essas. Se não fosse ações policiais, muitas outras. Hoje a gente viria, o Rio de Janeiro viveria uma guerra generalizada, porque as organizações criminosas, uma iria de tentar conquistar o território da outra. Mas, Párcia, posso fazer uma colocação para você? A gente não estaria vivendo o Rio de Janeiro que a gente vive hoje se há 30 anos o estado do Rio de Janeiro, quem governava isso aqui há 30 anos, não começasse a frear naquela época, quando essas milícias começaram a se formar, porque você já tinha criminalidade nas favelas, só que era uma criminalidade que não atirava na polícia, não matava ninguém. Aí vem bandidagem, começou a matar a polícia, matou jornalista, começou a atacar tudo quanto é gente, põe fogo em ônibus para o Rio de Janeiro e o Estado parado. É essa a sensação que eu tenho. Aí, 30 anos depois, a gente percebe que parece que falta comando. E eles dominam isso aqui. É a verdade que todo mundo que mora em comunidade vê hoje, Bárcia. Eu concordo plenamente. Na verdade, nós fomos ineficientes, né, para poder evitar a formação dessas organizações criminosas, e hoje nós somos ineficientes também para poder combater. Por quê? Porque o criminoso, Caio Alex, ele vive do quê? Ele vive da brecha da lei. Né? Ele avança na brecha da lei. Né? Sempre quando ele enxerga ali espaço de impunidade, né, espaço para ele avançar, ele vai querer avançar. E hoje, como nós tínhamos há 30 anos atrás, e a situação só vem piorando, nós temos leis muito frouxas, né? Leis que dificilmente impedem a ação criminosa. Muitos desses criminosos já foram presos, mas estão soltos, né? Nós temos hoje leis ineficazes, falta de ferramenta para as polícias atuarem. Então, ainda nós temos ali um sistema de justiça, né, que envolve as leis, que são ineficientes para combater essas organizações criminosas. É por isso que o SBT Rio fala todo dia aqui que muita coisa tem que mudar, porque do jeito que tá, gente, com certeza não dá.